Nós estamos recebendo aqui com muito prazer, nossos estúdios, o Padre Fábio Timóteo, da Paróquia de Divino Espírito Santo, é o nosso convidado. Padre, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu irmão. Bom dia a você. Bom dia a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem. Bem, o Padre é o nosso convidado para falar um pouquinho deste dia, que é a Quarta-feira de Cinzas. Muita gente pergunta o que é a Quarta-feira de Cinzas, o que ela significa. A gente sabe que é uma data importante para os fiéis da Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Se você está acompanhando a gente, tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta para o Padre, pode fazer através do nosso WhatsApp 99632-6200. Mas o Padre Timóteo, a gente estava conversando com ele, o Padre Timóteo é matonense, né, Padre? É verdade, eu sou matonense. Nasci aqui em Matão e tenho um amor, um carinho muito grande pela terrinha das saudades. É verdade, o Padre se ordenou, foi para Barra Barra Bonita, Bonita. ficou um tempo em Barra Bonita. Depois ajudei por alguns meses o Padre Jorge aqui na Paróquia do Bom Jesus. Aí fui nomeado para estar à frente da Paróquia Santa Clara, na cidade de Jaú. E aí depois, diante da necessidade, conversaram comigo e perguntaram se eu aceitava vir para Matão. Num primeiro momento, eu não tinha vontade de vir para Matão, não. Mas depois que eu passei pelo Bom Jesus, eu percebi que, poxa, seria bom, seria interessante estar na minha cidade. Em Jaú, metade dos padres são jauenses. E eles sempre manifestaram muita alegria, muita gratidão por estarem na sua própria terra, na sua própria cidade. Então, diante de tudo isso, eu falei, olha, pode ser uma boa, eu quero estar em Matão. Então, se apareceu o convite, o chamado, eis-me aqui. Bem, Padre, a gente percebe que você veio para uma paróquia que tinha o Padre Samir, que era muito querido e é querido até hoje aqui na cidade de Matão, mas o mesmo acontece com o senhor. A gente está percebendo que o seu rebanho da paróquia tem falado bem do senhor, tem gostado das missas que o senhor tem pregado durante todo esse período, estando aqui em Matão, Padre. Eu O senhor conseguiu imagino, essa carisma também. dom de Deus, graça de Deus. Eu percebo assim que estarmos num lugar onde você deve construir ou reconstruir, não é fácil reconstruir nada ou construir seja o que for, mas é muito mais difícil você dar continuidade. E nós sabemos do trabalho do Padre Samir, da grandiosidade da paróquia do Espírito Santo, foi e é um grande desafio. Mas como eu disse, é graça de Deus. É verdade. Padre, quarta-feira de cinza. Hoje é quarta-feira de cinzas. O que é quarta-feira? O que representa para a Igreja Católica? Olha, a quarta-feira de cinzas recebe esse nome justamente por causa do ritual que nela acontece de imposição das cinzas, né? As cinzas que vão sendo o resultado dos ramos do domingo de ramos anterior. Muita gente não sabe de onde vem aquelas cinzas. Aquelas cinzas são os ramos do último domingo de ramos do ano anterior, que foram queimados e as cinzas foram recolhidas para serem usadas nas celebrações, nas missas, na quarta-feira de cinzas. Por isso que ela leva este nome, né? Por causa das cinzas que o povo recebe, lembrando a sua pequenez, a sua miséria, lembrando os seus pecados, lembrando a sua finitude, né? Ao mesmo tempo, a quarta-feira de cinzas abre o grande período da quaresma, que serão 40 dias que nos ajudarão a rezar mais, a lutarmos contra tudo aquilo que não edifica na nossa vida, que não glorifica a Deus, que não permite que nós sejamos mais perfeitos ou mais santos, que não permite que sejamos tão solidários ou tão fraternos com as pessoas. Então, em todas as direções, a quaresma vai nos ajudar a vivenciar esse tempo forte de preparação para a Semana Santa, que é a maior semana, inclusive é chamada de Semana Santa, Semana Maior, porque nela se concentram os maiores mistérios da fé cristã, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Aquele galinho que a gente então guarda de um ano para o outro, ele acaba se secando, ficando em casa. Esse é o dia então para queimar. Como que a gente faz? É Como verdade. que a igreja procede isso? Leva para a igreja, faz em casa? Isso, muitas pessoas, após o Domingo de Ramos, após a bênção, elas costumam guardar em algum lugar de destaque, geralmente perto de um crucifixo ou de uma imagem da Virgem Maria, imagem dos santos. E quando vai terminando esse período, quando já vai se aproximando o Domingo de Ramos posterior, né, do ano vigente, geralmente as pessoas ou elas queimam ou elas levam para a igreja. Mas as paróquias já costumam no próprio Domingo de Ramos guardar alguns ramos para que nós possamos queimar e já utilizar na quarta-feira de cinzas. Geralmente as pessoas não trazem para nós, não. Elas mesmas se encarregam de dar um fim, geralmente de queimar.
Os jovens mantêm esse costume? Olha, eu estava inclusive conversando com alguém ontem a partir de um artigo que eu lia, que não só os jovens, mas muitos católicos que até se declaram não tão praticantes, mas em momentos como esse, Sexta-feira Santa, Domingo de Ramos, Ainda mais até do mantém. que na Páscoa, no Natal, eles se sentem católicos. É impressionante isso. Eles trazem aquele sentimento de pertença à igreja. Mesmo que não sejam bons católicos, continuam sendo católicos. E nesses momentos eles acabam participando e manifestando essa É um pertença. período que muito fazem aí uma penitência de carnaval. Verdade. Desculpem, de quaresma. É verdade. Eu conheço algumas pessoas que fazem, uns deixam de fazer alguma coisa, sei lá o que não é tão essencial, que não compromete sua saúde e tudo mais. É verdade. Outros até acrescentam algo para a saúde. Não, vou fazer aqui uma profissão de fé e vou fazer atividade física. O outro diz, vou deixar a barba crescer. O outro... alguns costumes aí durante a quaresma, né? O outro diz, não vou tomar cerveja. É verdade. Coisas Você sabe assim, que já vi. existem pessoas que até fazem isso até por tradição ou É porque se válido isso? acostumaram. Eu acho que tudo aquilo que a pessoa Se tu fizer... tá fazendo uma troca com Deus, me dá tal coisa Então, que eu faço tal coisa tudo vai pro depender senhor. da consciência Da que a pessoa. pessoa tiver. Muitas vezes ela vai fazer coisas desse tipo quase que para emagrecer ou para outras finalidades que às vezes não são tão Meu Deus, me importantes ajuda aí. assim. Que eu vou fazer, eu vou comer menos carboidrato ou gordura, sei lá o quê, na Páscoa, mas ele tem um outro propósito, que é emagrecer. Pois é. O propósito que a igreja nos pede é justamente nós percebermos tudo aquilo que na nossa vida está fora do lugar, está desequilibrado. A filosofia antiga já dizia, né? Virtus in média, ou seja, a virtude está no meio, está no equilíbrio. Comida demais também mata, remédio demais também mata. Então, de repente, a cerveja, às vezes as pessoas acham até estranho, mas não é pecado tomar cerveja. A igreja tem até uma bênção para a cerveja. O problema é sempre o desequilíbrio. A pessoa não sabe que até onde ela beba com pode moderação. ir. Pois é. Como pois diz a propaganda, né? Pois é verdade. Então, tudo aquilo que a gente percebe que está fora do lugar, a quaresma é um momento oportuno para Mas colocarmos as coisas no lugar. Por que, se o senhor estiver certo no que está dizendo, por que na quaresma as pessoas se lembram de Deus, mas durante o carnaval não? Pois é. Eles se entregam ao diabo. Pois Desculpa é. a expressão. Pois é. Muitos, né? Se entregam ao diabo, né? Parece que as pessoas ficam até loucas, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, Que ser aquela humano questão é de estar esse, mascarado até né? ninguém reconhecer, eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Parece que os piores instintos são colocados na A gente avenida. lembra de Deus no aperto. Pois é. E não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Tem muita gente até que pensa que o carnaval é uma criação da igreja, não é verdade? Não. A criação da igreja é a quaresma. E as pessoas, muitas vezes, para se despedir, antigamente a quaresma era muito mais rígida no sentido de jejum. Hoje, os católicos são obrigados a jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Eles podem escolher outros dias durante a quaresma, mas não são obrigados. O senhor diria que o como eram- carnaval é o alalaô, a grande finale de um tempo que ele está entregue ao diabo. E aí agora vou me voltar para Deus outra vez. As pessoas faziam isso, né? Não podiam comer carne a quaresma inteira, então festejavam e comiam e bastante bebiam antes. até. Não podiam, de repente, comer como estavam acostumados, iam entrar num período de jejum, de grande. Né? Então eles faziam o que podiam e o que não podiam. Justamente que a partir daquele momento seria uma coisa que toda a sociedade iria fazer. Não havia toda essa liberdade que hoje as pessoas fazem. Ou não. Ser, principalmente na Idade Média, ser cristão, ser católico era algo para todo mundo. Então quem não fizesse era mal visto, era mal olhado. Mas antes cada um fazia o que queria, se divertia à vontade. Já era assim, né? Depois eu me penitencio. Isso. E E Deus até é hoje- Pai e acolhedor. E até hoje, e o vai senhor me pode ver, receber até de volta. hoje as pessoas têm às vezes essa mentalidade, essa fantasia de que a cinza vai perdoar todos os pecados que eu fiz, que eu cometi durante o carnaval. Não, e ela é só um sinal. Ela não perdoa pecado, não faz nada de extraordinário nesse sentido. No carnaval, então, o cara não tem medo de Deus. E na quaresma ele se dobra mais ao poder de Deus. Vamos dizer que durante o carnaval ele coloca para fora os seus melhores ou seus piores instintos, aquele instinto de liberdade, de fazer o que ele quer do jeito que ele quer. E parece que muitas vezes nem Deus
consegue controlá-lo ou influenciá-lo naquele momento. Ele faz mesmo o que ele acha melhor, o que ele quer, o que ele deseja. E na quaresma, como parece que no Face se fala disso, às vezes na televisão, na rádio se comenta, então parece que ele tem lá no coração, sem ele perceber, há um sentimento, um desejo de voltar para Deus. Por mais que ele tenha feito, falado, acontecido, o coração continua vazio. A angústia continua, a depressão continua, a tristeza continua. Quer dizer, a bebida não preencheu o coração. A dança, as pessoas, a sexualidade estranha, Não resolveu. nada disso resolveu. E às vezes, mesmo na quaresma, então, pode ser que Deus, inclusive, não resolva o problema da pessoa, a depender do que ela espera de Deus, não é? Sim. Porque tem gente que espera muito, Porque né? Que sempre é uma alguém faça a parceria. parte dele, né? É sempre uma parceria. Padre? Deus faz a parte dele, E aí nós Deus fazemos só sempre faz a nossa. parte dele lá. Sim, eu costumo dizer assim, aliás, eu não, né? A teologia diz que eu faço o que é possível e Deus o que é impossível. Então, Deus nunca vai fazer o que eu posso A fazer. tarefa da gente, né? Sempre. Que é de cada um. Sempre. Também concordo com isso. E tem muita gente que fica de mal com Deus Verdade. por esperar, É verdade. né? E que é esperar, o verbo esperar significa você sentar num sofá e esperar que alguém faça aquilo que é tua tarefa, né? E quando, na verdade, a pessoa deveria estar no espírito de, como diz bem o Cortella, esperançar alguma coisa, que é você aguardar, vamos dizer, a parte de Deus, mas você buscar a parte que é realizar, a parte que é tua, né? Então, esperançar, ele disse. Agora, esperar. O senhor vê que O nós senhor me temos... lembrou, inclusive, que houve lá uma grande enchente numa cidade, né? E o sujeito era muito fiel a Deus, ele era, né? Sujeito de grande fé. E todos correndo, barco, salva-vidas para cá e para lá, aquele negócio todo, e água subindo. Ele subiu no telhado, e a água foi chegando lá até no telhado. Ele estava na última parte do telhado lá em cima, e a água subindo. E dizia: eu creio no poder de Deus, eu espero em Deus a minha redenção nesse momento e tal, porque eu sou um homem de grande fé. E nisso passou um bote salva-vida dos bombeiros. Pula aqui, entra aqui. Ele falou: não, deixa aqui, Deus vai me salvar, pode ir embora. Dali a pouco veio o helicóptero, soltou aquelas escadas para ele. Ele: não precisa, porque eu creio em Deus, no poder de Deus, e dispensou o helicóptero. E eu sei que ele morreu afogado. E ao chegar no céu, disse que ele teve com Deus. E aí, o senhor, puxa vida, o senhor me decepcionou, porque eu esperei no Senhor a minha salvação. E eis-me aqui. E Deus disse para ele: mas eu tentei, eu mandei o bombeiro, eu mandei o cara do helicóptero, você não quis. Verdade. Quer dizer, então, o possível é nosso e o impossível é de Deus. Pois é, né? Tem um pouco disso tudo, né, padre? Muito bem. Então, as cinzas, quer dizer que então a história da cinza é essa, a quarta-feira de cinzas. Nós temos duas frases que podem ser pronunciadas no dia de hoje sobre os fiéis enquanto ou a testa é marcada ou as cinzas é colocada sobre a cabeça. Existem duas formas. De vez em quando vocês vão ver ou pelo Face ou andando pela rua pessoas com uma cruz marcada na testa. Elas foram durante o dia da missa, então fica a cruz na testa. Da missa. Isso. Então, Quem por causa disso. providencia essa cinza aí? A igreja, no Então, caso. cada paróquia se encarrega de faz providenciar as suas cinzas a partir dos ramos abençoados no ano Anterior. anterior. Também a igreja, nesse caso, utiliza lá uma cinza remanescente do... Isso. Por causa de todo o significado dos ramos, foram abençoados e tal, então tem toda essa dinâmica. Ok. E aí vamos entrando com isso na campanha da fraternidade. Esse ano aqui, que aliás foi assunto de uma entrevista sexta-feira, não é? Com o Padre Jorge também, que aqui esteve. E que esse ano trata Da fome. de novo sobre a fome. Eu falava com o Padre Jorge, já teve campanha da fraternidade há 20 anos atrás tratando sobre isso, e voltamos de novo a constatar que esse é um dos grandes males, né? No nosso país, a fome ainda também. Pois é, o que acontece conosco? Que situações que já foram tratadas, já foram refletidas, já foram apresentadas propostas, inclusive, para resolvermos ou atenuarmos as coisas, e me parece que, de repente, diante do que a gente vê, as coisas não melhoram às vezes, parece que vão piorando. Inclusive, a quaresma nos ajuda nesse sentido. Quando eu sou chamado a fazer o jejum, a não comer a carne, a fazer até algum determinado sacrifício,
não é só para alcançar uma graça em Deus ou me aproximar mais dele, é também para eu treinar o meu coração, equilibrar o meu coração no sentido de olhar para o outro, de sentir a dor do outro, o que o outro está passando ou necessitando. Eu não comer carne por um momento é por um momento. Eu, de repente, jejuar num dia, comer menos num dia, é só um dia. Mas é aquele e aquela que tem um jejum eterno, que não acaba nunca, que nunca sabe o que é carne, ou de repente o básico, o necessário. Nem De isso, repente, né? eu vou resolver um problema daqui a pouco, ou no dia de amanhã. É aquela pessoa que nunca resolve. Uma vez me assustou demais uma mãe que veio pedir uma cesta básica quando eu ainda estava em Jaú, e ela dizia assim: padre, às vezes eu rezo e faço de tudo para que os meus filhos durmam, porque dormindo eles não falam que estão com fome. Aquilo me deixou apavorado, né? E é isso que às vezes a gente vê. Não precisamos nem muito longe, às vezes perto de nós. É interessante. Ou longe, Pois é. ou longe. E aí que vem a grande questão. Eu sei que entre muitos estão nos acompanhando, esse assunto fome está tão distante da tua realidade que você não acredita que exista isso. Ainda mais nós que vivemos, queiram ou não, estamos no estado de São Paulo, que é um estado mais estável, economicamente melhor. Ainda assim temos fome. Eu falava para o padre Jorge, quem daqui for para o Vale do Ribeira, aqui mesmo no estado de São Paulo, vai saber do que eu. Quem conhece lá vai saber que estamos falando de bolsões de miséria dentro do estado de São Paulo, mas nós moramos numa situação, numa região um pouco melhor. E quando se fala em fome, é difícil de acreditar que isso exista. Verdade. Tem muitos que estão acompanhando a gente, mas não é possível que eles estão falando de uma coisa que nem existe. Gente, esse Brasil é gigantesco, tem cada coisa. Se você conhecer Continental, bem, né? o próprio país. É verdade. Eu não esqueço que a gente viaja a turismo e as companhias de turismo, tudo mais, te levam para os lugares bonitos e tal. E esse país é muito bonito mesmo. E um dia eu me aventurei em deixar ali a Pajuçara, que é uma praia de Alagoas. Nossa, me deu um branco agora, meu Deus do céu. Me ajuda, Adalberto. Você não foi nessa praia, não. Nossa. Eu vou descobrir onde ela fica para A você. praia de Pajuçara eu sei onde é. Por incrível que pareça, me deu um branco aqui. A capital de Alagoas, por favor. Isso aqui não é porque eu não conheço e nem saiba qual é. É que dá uns brancos aqui que é da idade. Bom, o Adalberto mais ainda, pelo que vejo. O Bruno aqui, que é mais jovem, então também. Bom, a minha enciclopédia aqui deu uma... Maceió! Meu Deus do céu, como não lembrar, mas é questão muito mais de memória do que de desconhecimento. Claro que é Maceió. E aí, padre, eu me aventurei a entrar pras bocas mesmo, entendeu? Quanta miséria, gente. A Maceió, que é tão linda, que tem praia lá do Alemão, Carneiros, né? Maragogi, uns lugares tão bonitos, né? Turísticos. Mas a hora que eu avancei Maceió adentro, o negócio é feio, gente. Dentro aqui do nosso próprio país. Uma vez eu tive a oportunidade de ir para Brasília. E aí acabaram levando a gente ali para cidades satélites e tal. Eu fiquei horrorizado que a capital federal, tão rica, tão poderosa, de repente cercada de miséria. Vai pra Asa Norte Pois é, cercada de miséria. de Brasília. E são brasileiros, seres humanos, ainda que não fossem brasileiros, são seres humanos. Sim. E tem gente passando fome, sim, gente. Por menos, ainda que a gente não acredite e que muitos vivam tão distante. O país é tão distante, realidades tão distantes, que até é inacreditável que alguém... Eu não estou falando de pessoas ricas, pessoas de classe média aí. Talvez até duvide que esta fome exista. Olha que país. Então a igreja aproveita até esse momento para nos convidar a uma conversão, ou seja, uma mudança de mentalidade, atitude, a combater não só o pecado pessoal de cada um, mas aquilo que o meu pecado pessoal provoca como
sociedade ou nas estruturas da sociedade. Quantas situações de morte mesmo. Existem pessoas morrendo pela fome, pela violência, pela falta de emprego e tantas outras situações. Então, é um tempo tão forte que somos chamados a renunciar ao mal, a voltar o nosso coração com toda a força para Deus. Somos convidados a olhar. Quando eu olho para Deus, não tem como eu deixar de olhar para o ser humano, para a situação do ser humano. Aliás, a glória de Deus é que o ser humano viva, já dizia Santo Agostinho. Então a igreja nos convida, inclusive com a campanha da fraternidade, a pensar sobre situações que tocam o nosso cotidiano, que tocam os nossos irmãos. É um tempo de reflexão sobre um assunto que, da primeira campanha que tratava sobre isso para cá, já deveria estar resolvido, né? Pois é. Mas a fome continua. E existe, pode acreditar, né? Infelizmente. Ainda, padre, que a gente esteja aqui numa cidade, que eu não canso de dizer, que é de um povo muito generoso. Solidário, é verdade. Olha, Matão é impressionante. Toda cidade tem gente generosa, né? É que eu vejo sempre que a gente precisou mobilizar a população de Matão, o matonense, quando ele sabe se a causa é justa. É verdade. Porque eu falo Ele se sempre entrega. aqui que eu percebo uma diferença no matonense e que para mim tá certo. Num tempo que nós temos, sei lá, tanta gente se aproveitando, né, da bondade dos outros e tal, o matonense é meio desconfiado, ele quer saber para quem que dá. E tá certo. Mas sabendo a origem, o destino da ajuda dele, Ele ajuda. é impressionante como o matonense se mobiliza. Nós tivemos muitas provas aqui ao longo dessas décadas todas de como ele se comporta. E aí tanto faz, todas as vezes que a gente fez aqui, nossa, campanhas memoráveis que nós fizemos nesse programa. Ricos, pobres, classe média, todo mundo ajudando ali. Mas o matonense tem essa característica. Peraí, quem é e por quê? Feito isto, Convencido, é impressionante pode contar com como o matonense é solidário. É verdade. Ainda bem. É verdade. Mais alguma pergunta, Adalberto? Padre, a pergunta é simples, mas eu vou fazer para o senhor. Por que não comer carne vermelha neste dia? Tá. Na verdade, Vermelha? É, Ou qualquer carne? então, as pessoas chegam, às vezes, até a refletir, a falar que nós não podemos comer carne vermelha, carne de sangue quente. Na verdade, a igreja nunca falou nada Não. disso. Nunca onde- falou nada onde é que disso. veio isso, então? A única Quem que coisa inventou que ela isso? afirma, É. que ela pede, é que nós não comamos carne nesses dias obrigatórios, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, e nos outros dias que a gente desejar na quaresma. Porque ela intuiu através do tempo que a carne, seja a carne que for, com exceção da carne de peixe, ela dificulta a digestão. Então não ajuda no dia de jejum, já que é um enfrentamento, já que eu sou treinado a superar, às vezes, o meu estômago, as minhas necessidades, confiando na graça de Deus, também na minha força. É um treinamento. Então, a carne normal não ajudaria nesse momento de equilíbrio, de superação. A carne de peixe é de fácil digestão, e ovo, e leite, e salada, frutos do mar, tudo isso daqui a pouquinho sinaliza fome. Então eu tenho condições de enfrentar, de não fugir daquela situação. Uhum. Só por isso. Então, o que a igreja pede é que a gente não coma carne. Ela não nos obriga a comer peixe. Tem gente que pensa também, eu sou obrigado a comer peixe. Não. Ela só pede para você não comer a carne para te ajudar melhor no dia de jejum a enfrentar aquela situação e a evoluir, a amadurecer. Começar a ter domínio sobre a sua vontade e domínio sobre si. Mas o que você puder comer, com exceção disso, você fique à vontade. Né? E a carne, espiritualmente, para nós católicos, vai lembrar também a morte de Jesus, a carne de Jesus sacrificada por nós. Vai ter essa dimensão da solidariedade. A carne, no prato de muitos brasileiros e no mundo de modo geral, é um item especial. Então, abrir um pouco mão dela significa também me solidarizar com os que não têm nem o básico. Uhum. E o que eu guardar de dinheiro em relação à carne, mas também em relação ao que eu comer menos, ou a cerveja que eu não tomar, o chocolate que eu não comer, eu devo usar isso, entre aspas, como esmola, ou seja, para ajudar quem precisa. Talvez se o costume viesse ou nascesse nesses tempos modernos, e aí na quarta de cinzas não poderíamos mais comer fast food, salgadinhos, essas coiseiras todas. E talvez no futuro alguém deixaria de comer essas coisas sem saber que nasceu
de um momento em que o fast food é o preferido. Por que eu estou dizendo isso? Há quem diga que esse costume de não comer a carne era, de certa forma, uma penitência nos tempos em que foi criado o costume em que os cordeiros, a carne era a base da alimentação junto com o trigo. Sim. Então, olha, vamos fazer aqui uma penitência. Hoje, excepcionalmente, não vamos comer carne. Isso teria vindo daquele tempo também. Se isso for verdade, vamos atualizar as coisas. Daqui para frente, vamos fazer a penitência. Não vamos comer fast food. Pode ser. Mas isso já pode até acontecer nessa dinâmica do sacrifício, que muita gente às vezes escolhe sacrifício para fazer. E tem gente que escolhe o sacrifício, às vezes, de não usar o celular, e tem gente que às vezes escolhe o sacrifício de não ir atrás do fast food. Padre, não peça isso para os seus fiéis. Não usar o celular por um dia. Essa é uma penitência. Mas o Papa, agora comentando sobre a quaresma, de alguma forma serve também para o celular, ele disse, desliguem um pouco a televisão e abram um pouco mais a Bíblia nessa quaresma. Então, às vezes serve também em relação ao celular, porque de fato, muitas vezes parece que nós nos tornamos escravos. Se o senhor quiser pedir, se a igreja está precisando de uma penitência mesmo e testar os seus fiéis, peça para não usar o celular, padre. Olha aí, nós vamos ver quantos são fiéis. Por isso que é melhor deixá-los livres, cada um veja onde, né, tem mais dificuldade de caminhar com Deus, com os irmãos, enfim, no dia a dia. É verdade, hein? Uma penitência interessante seria esta, né? Não vou usar o celular num determinado dia. Não precisaria ser necessariamente a quarta vez. Vocês sabem daquela história das pessoas que de repente chegaram em casa e a pessoa ficou sem o celular e ela começou a perceber que haviam pessoas estranhas em casa. Ela chegou e falou para alguém, meu Deus, tem gente estranha na minha casa, eu tô com medo. Quer dizer, ela estava tão habituada ao celular que ela começou a se esquecer que ela tinha irmão, que ela tinha pai, que ela tinha mãe, que ela tinha avô, que ela tinha avó ali dentro, não conhecia mais ninguém. Ficou um tempo sem celular, ela começou a achar que tinha gente estranha invadindo a casa dela. Olha, é assim que nós estamos. Que situação. Olha lá, você que quer fazer um dia de penitência, ainda não sabe qual. Pois é. Olha que desafio interessante. Um dia sem usar o celular. E o senhor falou uma coisa... Olha, acho até que você poderia levá-lo com você para uso como telefone, vai. Porque aí pode ser que a família, alguma coisa... Mas os conteúdos de smartphone, sem eles 24 horas, que tal uma penitência como esta? Já pensou? Pois é. Um dia que a humanidade inteira dispensasse o celular, pelo menos na função smartphone, Sim. o que seria? Será que aconteceria depois? Eu não sei. A gente voltaria talvez um pouco melhor, Eu sei que até eu uma vez fiquei sem celular e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque tudo eu precisava do celular. Então, de fato, seria um momento especial para nós percebermos o que é importante e o que é essencial na nossa vida. Exatamente. Porque do conteúdo que a gente vê, o que seria então o essencial? Pois é. Né? E o que é dispensável? Eu acho que a parte do dispensável aqui é bem maior, não é não? Bem grande. Meu Deus, como pode? Que mundo que nós estamos vivendo. Muito bem. Conversamos com o padre Fábio Timóteo, sempre simpático, padre da Paróquia do Divino Espírito Santo. Tá indo bem lá? Tudo bem, padre? Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu estou gostando demais. Inclusive da resposta das pessoas, da participação. Aquela comunidade ali tem fiéis mesmo, bastante gente ali que acompanha. Tem muita gente mesmo. E, sobretudo, a gente percebe isso na missa de quarta-feira, que é a missa das bênçãos, e que eu gosto e dei continuidade com a novena das mãos ensanguentadas. Então, vai muita gente. É verdade. E de final de semana, nas nossas missas, também tem ido muita gente. E são pessoas de toda a cidade. Parece que Matão se encontra, não é por nada não, mas Matão se encontra na Paróquia Espírito Santo. E eu tenho feito um trabalho de celebrações nas casas, e agora na Quaresma também nós vamos trabalhar muito essa questão nos setores, nos bairros, porque eu sou feliz por todos os que vão ali, mas eu quero de modo especial que os que moram ali também se sintam parte da paróquia, da nossa família, então que todos se encontrem ali, inclusive quem é da paróquia, quem mora territorialmente, quem é do coração e quem mora na paróquia. Já se habituou com todas as pessoas? Eu acho que já. Acho que sim, né? Já se vai um tempo eu sou de aí. fácil convívio, assim. Às vezes para eu fico bravo também, tudo mais, me indisponho, mas é muito difícil.
tem que ser uma situação muito. Assim para... E você está bem no meio da comunidade, né, padre? Eu me lembrei aqui que por séculos e séculos o padre era na comunidade muito mais que o confessor dos pecados dos seus fiéis. Ele era o conselheiro das famílias, das pessoas. E aí, por falar em internet e celular, eu noto ultimamente os psiquiatras, psicólogos, analistas de comportamento com canais vistos por bilhões de pessoas no mundo inteiro. E eles parecem encontrar os conselhos de que precisam para os seus apertos aí de toda ordem, né, nessas páginas, nesses canais desses profissionais do comportamento humano. O padre ainda é o conselheiro dos seus fiéis ou eles também estão buscando na internet os conselhos dos seus casamentos, das relações com os filhos e tudo mais, como a gente vê? Eu percebo que o padre, ele precisa, sim, convencer os seus fiéis ou as pessoas, primeiro, que ele tem um mínimo de entendimento, de conhecimento, seja da área que for, da situação que for. A partir do momento que eles percebem que o padre é transparente, é alguém que eles podem confiar, é alguém que tem algo a mais para oferecer a eles, eles vêm atrás. E eles fazem questão até de preferir o padre por causa daquela dinâmica. Lógico que todos os outros têm também essa questão profissional, mas eles sabem que o padre não vai falar para ninguém, o padre não vai usar aquilo contra eles, o padre vai ser como que um pai, vai se solidarizar. Então eu percebo, no meu caso, por exemplo, eu não tenho às vezes horário para atender as pessoas. Os horários que a gente vai disponibilizando, todos eles com muita facilidade já são preenchidos. Então eu acho que o padre tem aquela coisa do pai espiritual, do amigo, o que está ali ainda em todo tem momento isso. Tem. Porque, olha... Pelo menos eu experimento isso. Só colocando a palavra divórcio aqui no YouTube, apareceu, vamos lá. Os sinais que seu relacionamento vai acabar. Outro, não se divorcie ainda. Outra, 7 passos anti-divórcio. A outra, não desista. O outro, o primeiro passo para sair da dependência emocional. O outro, saiba qual é o único motivo que faz um casal se separar. É o dilema do porco-espinho, esse aqui falou. Pois é. É o dilema, como encarar a solidão, já é outra coisa. Que mais que tem aqui? Relacionamento sem futuro. Evite o divórcio. Como evitar que meu cônjuge fique com meus bens no divórcio? Divórcio é a melhor solução? Pergunta esta terapeuta. A outra, só para quem quer esquecer o ex. Erros que o casal não pode cometer. Gente, eu passaria um dia inteirinho vendo conselheiros aqui que em outros tempos buscava em seus padres, no caso dos católicos, o conselho, né? Sim. E muitas pessoas até vão até um profissional, enfim, só que existe algo que às vezes o profissional não vai fazer. Rezar com a pessoa. Às vezes tem essa questão da espiritualidade, da fé, dessa linguagem mais espiritualizada. Às vezes ele vai quase que numa linguagem matemática. Olha, eu entendo, eu aprendi isso, é assim e tal, vai por esse caminho. E às vezes a pessoa precisa de algo a mais, que vá até a alma. Entendi. E nem sempre o remédio, o tratamento, a conversa profissional vai alcançar a alma. E o padre consegue alcançar a alma, mais do que aquele pelo qual ele trabalha, Deus. Tudo bem. Ficou alguma pergunta, Adalberto? Tem missa hoje, padre? Tem. Agora, às 9 horas da manhã, temos a primeira Nossa, missa. e eu tô aqui segurando o padre aqui. Fica tranquilo. Hoje, às 9 horas da manhã. Dá licença, padre. Disparou aqui uma conselheira aqui. Acontece. Oh, meu Deus do céu. Toda quinta-feira. Olha lá. Ô, moça, deixa o padre falar. Vamos falar, padre. Agora, às 9 horas da manhã, nós temos uma missa e depois às 7h30 da noite. Todas as duas com a imposição das cinzas e assim iniciamos a quaresma. Muito bem, às 9 horas. E nós estamos segurando o padre aqui. Ele tem compromisso lá, já são 8h22, padre. Fica tranquilo, eu já deixei tudo encaminhadinho. Aqui padre é rico, ele vai embora para a paróquia agora de Ferrari. Em poucos minutos ele vai estar lá. Na verdade, eu ando de bicicleta, vocês sabem, eu ando de bicicleta elétrica. E um amigo, para eu não perder muito tempo, então ele me trouxe, que é padre também, que está ali, e me trouxe para que eu não atrapalhasse vocês ou me atrapalhasse. Que os padres fazem o voto de pobreza. Na verdade, nós, diocesanos, voto de pobreza, quem faz são os religiosos, né? Jesuítas, franciscanos e tal. É mesmo? Então não se Os aplica a padres todos. diocesanos, que é o meu caso, que estão ligados a uma diocese, eu nunca vou sair da minha diocese, por exemplo. E
a minha obediência somente ao bispo. Agora, o religioso, ele pode ir aonde houver uma casa religiosa dele, ele pode ir. Os missionários, África, por exemplo. Isso. O pessoal dos redentoristas, Sim, enfim. sim. E no meu caso, não. Então, eles fazem voto de pobreza. Ah, no nosso vocês caso, não. No caso, não. seria um conselho Olha que evangélico. interessante. de Eu, como pobreza. estudei num colégio redentorista, Ah, eles são é. missionários, então eles faziam. E eu me lembro disso. Embora seja o padre que for, religioso ou não, fazendo voto ou tendo o conselho evangélico da simplicidade e tudo mais, é muito escandaloso sempre um padre que ostente o que não deveria Quer dizer, ostentar. não dá pra sair com os correntões de ouro, Não, tipo cantor não, de é reggae, escandaloso, esses negócios. é uma coisa Uma escandalosa. Ferrari, uns Para negócios nós assim, é uma né, coisa padre? escandalosa, não pode. Muito bom. Padre, o senhor é muito simpático, atencioso. Muito obrigado, viu, por Eu ter que vindo. agradeço. Seja uma Páscoa aí, desculpe, uma quaresma, né? Amém. De bastante reflexão sobre o tema e tudo mais. Acho que o tema aqui independe de você ser católico ou não. Refletir sobre a questão da fome é uma questão que deveria estar na cabeça de todos e em todos os partidos políticos, não em um ou dois. A gente precisa resolver essa distância tão enorme, né? Enfim, com a parte de cada um dentro disso, né? Independente de partidos políticos e tudo mais. Não é possível que, sendo você de direita, de esquerda, de qualquer lado aí, deixe para um segundo plano o que é o ser humano que passa fome. Né? Isso não depende de lado político nem nada. Depende de você ser humano ou não. E não ser da direita ou da esquerda, desse ou daquele partido. Sim. É uma questão que depende de você ser humano ou não ser. Muito obrigado, padre. Tenha um bom dia. Bom dia. Grande abraço. Conversei com o padre Fábio Timóteo, da Paróquia do Divino Espírito Santo.